Então vamos lá. Eu gerei aqui, né, um sistema proposto, que seria proposto. Então vamos supor que o seu cliente fale aí que ele precisa de um sistema que tenha aí uma tela de acesso, uma tela de login, que tenha também vendas, cadastro de produtos, né? Aí vai ter outros cadastros também, como de funcionários, cadastro de fornecedores, e aí você vai fazer cadastros em gerais. Isso aí a gente vai implementando depois e também muita informação você vai trocando com o cliente. Você tem que partir do princípio também que ele quer um sistema, mas ele não entende como que isso funciona. Ele só quer que o sistema tenha aquelas funcionalidades. E aí vai ter também a aplicação aí, né, de estoque, a gestão do estoque, emissão de comprovante aí de pagamento, né, trabalhar com fornecedores, como eu falei, como relatórios, né, e seriam os pontos principais. Então, somente para um sistema de vendas desse, a gente vai precisar de ter várias tabelas. Eu tenho que ter tabela para os produtos, eu tenho que ter tabela para os fornecedores, eu tenho que ter uma tabela para definir, né, o que entrou, quais foram as compras feitas ali para os fornecedores, tem que ter uma tabela para definir o que foi a saída, né, que foi aí o detalhe de produtos que saíram dentro de uma venda. Eu tenho que ter uma tabela de usuários para acesso, né, ou você pode fazer o seguinte, eu não quero uma tabela de usuários porque eu já tenho aqui que ter uma tabela, vamos supor que eu fizesse uma tabela para os funcionários, seria melhor. Então eu faço o registro do funcionário, o próprio funcionário é quem vai acessar esse sistema. Esse sistema o cliente não acessa. Então, no muito ali vão ser os funcionários e o gerente. O gerente pode ter algumas permissões diferentes aí, né, se necessário, se pedido pelo seu cliente. Então, os próprios funcionários não podem acessar o sistema ali e cadastrar outros funcionários. Quem vai fazer o cadastro é somente o cliente ou somente o gerente. Então, assim, essa tela de acesso você consegue elaborar de várias formas, tá joia? Como que eu pensei nessa estruturação? Nós vamos criar tudo passo a passo, as tabelas, relacionamentos, mas eu pensei de início dessa forma aqui. Ó. Eu separei por etapas, né? Os produtos, eu vou fazer com que eles se relacionem com uma categoria. Por que isso? Porque dependendo do sistema, como o nosso sistema é um sistema genérico, né, vai funcionar para várias etapas, vamos supor que fosse um sistema de supermercado. Então, dentro de um supermercado, você tem ali a área dos frios, né, a área aí, né, às vezes de carnes, produtos de limpeza, e várias categorias. Então, seria interessante relacionar o produto com a categoria. Então, eu preciso de uma tabela de categoria, eu preciso de uma tabela dos produtos. Eu tenho uma tabela aqui, que depois vocês vão entender um pouco melhor, vou falar mais sobre a apresentação, né, que vai também ser relacionada com os produtos. Então, cada produto vai ser apresentado de uma certa forma dentro do sistema. Eu tenho aqui uma tabela para os clientes. Então, o cliente ele tem que constar na venda. Então, ele tem a relação aí com essa tabela de venda. Quando eu executar uma venda, eu quero colocar ali para qual cliente foi. A mesma coisa o funcionário. Qual funcionário executou essa venda? Então, aqui também a gente vê a relação entre essas tabelas. E quando eu fizer uma venda, essa venda vai gerar detalhes, mostrando, por exemplo, as informações de quais produtos foram vendidos, né? E aí eu tenho uma outra tabela de detalhe e entrada que mostra os detalhes das entradas do produto. Então, eu tenho aqui o ID, o identificador do produto, o preço da compra, o preço da venda, a quantidade em estoque. Então, assim, essa estruturação ela é muito importante. Mas não fique tão focado nisso aqui de início, não, porque é muito comum você fazer, né? Estou desenvolvendo o sistema e realmente eu fiz o produto. Poxa, eu esqueci. Aqui eu vou precisar de colocar, né, uma imagem, uma descrição para esse produto, eu vou precisar de ter uma outra tabela onde eu vou ter que relacionar informações a esse produto. Então, assim, tudo isso aqui dá para você ir desenvolvendo depois. Se eu tiver somente uma tabelinha com poucos campos, eu já consigo fazer a conexão ali, eu já consigo criar uma tela, começar a desenvolver. Uma coisa mais complexa, como uma estrutura, uma diagramação dessa aqui, ela leva um tempo, uma certa experiência de desenvolvimento para você conseguir fazer. E muita coisa tem que ser também combinada com o seu cliente, tá joia? Você não vai definir, por exemplo, que coisas simples, como por exemplo, um cliente vai constar na venda. Isso aí é básico, né? Um funcionário eu também posso colocar ali relacionado à venda. Isso é básico. Mas algumas outras coisas, como eu fiz aqui, por exemplo, não tem uma tabela de usuário específica. Eu vou utilizar a própria tabela dos funcionários, deixa eu até encontrar ela aqui, para fazer o cadastro. Então, se eu for utilizar a tabela dos funcionários, eu criei aqui um campo onde eu vou constar um e-mail, onde eu vou constar um login, que é o acesso, né? Onde eu vou constar aqui o acesso não, isso aqui é um nível de permissão para ele, onde eu vou constar o usuário, que seria o login,
e aqui uma senha. Então, assim, eu já coloquei esses recursos direto na tabela funcionário, sem precisar criar uma outra tabela para usuários e fazer uma relação com ela ou com outros campos. Então, assim, essa estruturação você vai montando aos poucos, vai conversando com o cliente, vai desenvolvendo. Essa vai ser a nossa estruturação, né? Eu já estou mostrando ela pronta aqui, mas a partir da próxima aula, até a aula 15, vocês vão aprender a fazer cada uma das tabelas e no final relacionar para ter esse diagrama pronto. Aí, a partir daí, é só fazer a conexão desse banco de dados já pronto com o Visual Studio, né? Com o C# ali, e aí a gente já começa a trabalhar em cima das telas.